Este podcast tem narrativa sexual explícita. Se alguém for sensível a esse tipo de narrativa, recomendo não ouvir. Se for ouvir, ouça com fone de ouvido. Pensamento da semana. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Tolstói. Está começando mais um Recado Poético, o seu podcast semanal de leitura poética, episódio 64. Lembrando que esse podcast é impróprio para menores de 18 anos. Boa leitura. Próxima estação, Next station, Tatuapé. Acesso a CPTM. Access to train service. A Dama do Metrô, capítulo 63. Malu levantou a saia. Em cima do caixote, com a saia levantada, deixou que o velho, de joelhos, cheirasse suas partes íntimas. Aquilo para ela não queria dizer nada. Talvez para o velho valesse alguma coisa, mas na sua meninice não entendia os adultos. Abaixe a calcinha, pediu o velho. Abaixou. Os olhos do velho brilhavam. Aproximou o rosto e exalou a essência de urina e suor, contorcendo-se de prazer. Malu, quieta em cima do caixote, não via a hora de terminar com aquilo. Quando ele saiu, entrou o irmão. Pronto, aqui está o dinheiro desse velho nojento para você comprar o seu sorvete. Radiante, Malu correu até a sorveteria e comprou um sorvete de sua preferência. Isso já vinha acontecendo há tempos. O irmão um dia chegou para ela e disse: Malu, entra aqui e faça tudo que o senhor mandar. Depois eu te pago um sorvete. Mas tem uma coisa. Se você contar para a mãe, você apanha de mim e não tem mais sorvete. Obedeceu. Ganhou sorvete. Não disse nada para a mãe. Assim, transcorreram os dias, meses, anos. Quando ouvia o irmão gritar seu nome, ela já sabia. Entrava no barracão e deixava o velho bulinar suas partes íntimas. No começo era apenas o Sr. Jorge. Depois começou a aparecer outros senhores que ela não conhecia. Quando o Sr. Jorge encontrava-se com ela, acompanhada da mãe, na rua ou no armazém, onde fosse, carinhosamente dizia para a sua mãe: Que menina linda que a senhora tem. Filho é uma dádiva, não é? A mãe concordava. Vem cá, menina. Deus, deixa eu dar um beijo nessa bochecha fofa. Toma, compra um sorvete para você. Um dia o irmão gritou seu nome. Malu. Ela entrou no barracão. Não havia ninguém lá. Logo ele apareceu. Hoje é minha vez, disse ele. Malu desceu do caixote e disse: Você vai pagar? Como pagar? Sou seu irmão. Mas tem que pagar. Larga de ser boba, vai, levanta a saia e abaixa a calcinha. Nada feito. Paga. Não vou pagar. Bom, então vou contar para a mãe. E saiu correndo, chamando a mãe. Não, espere, vem cá, eu pago. Aqui está o dinheiro. Tudo bem, disse, subindo no caixote e levantando a saia. A partir desse dia, Malu soube que podia controlar o irmão. Conforme crescia,
começou a entender o mecanismo da vida. Deixava o irmão, um idiota em sua opinião, pensar que a dominava. Porém, um dia ela disse a ele: chega desses velhos nojentos. A partir de amanhã vou querer homens mais novos, senão a mãe vai ficar sabendo de tudo. Ela já estava com 16 anos nessa época, e o irmão, com cara de sonso, percebeu que não tinha mais poder sobre ela. Assim, foi colocado de escanteio, e a partir daquele dia, Malu deitou e rolou no pequeno barracão. Apagou o cigarro no cinzeiro já cheio. Girou o corpo ao mesmo instante em que o rapaz saía de cima dela. Com as costas apoiadas na cabeceira da cama, esperou que o rapaz se limpasse no banheiro. Até que ele é apresentável, bonito, pensou. Nisso, o rapaz voltou e, vestindo-se, perguntou: quanto é? 300 reais. Puxa, foi o combinado. Tudo bem, valeu, você foi ótima. O rapaz saiu, Malu levantou-se e guardou o dinheiro na bolsa. Pouco tempo depois ganhava a rua. Tomou um táxi e dirigiu-se para o escritório. Diário de um Sentir, caderno 1.63. Satisfeito. Sinto-me satisfeito com o autocontrole que tenho. Seguro o sentir com força hércula. O sentir a vontade de me destruir é imenso, me violenta, me abate. A toda hora paro o gesto no ar que a mão cria. Acho razoável o propósito de aceitar os desagravos da vida, os desagravos das opiniões insinceras e fechar-me no canto do inconsciente, isolando-me. Devagar sairei desse isolamento. Acredite, sairei não muito decidido a sair, contudo estarei despreocupado. Alimento a dor na excitação do prazer e na escolha de como senti-lo. Não há pressa. Nunca tive pressa. E para quê? Ando devagar para apreciar as vitrinas, os prédios, os carros, as pessoas a transitarem. Tenho de esperar ainda. Na brusca excitação desenfreada, não percebo o tempo se adiantando. Pastorelli. Ouço teu rosto na escuridão dos sonhos. Vejo tua voz na calada da madrugada, enquanto a urina quente bate na fria louça do vaso sanitário. Tua presença me abraça, me aconchega. A parede rústica do quarto, não choro, não mereço chorar. Já fui lobo que não soube caçar. Percorri noites fálicas para abraçar saudades trágicas. Trafego em infinitos e longos traços e durmo em braços de virgens prostitutas. É melhor eu parar e não me tornar poeta marcado. Para tanto, no Dédalus Bar vou me esquecer. Pastorelli. Carolina Maria de Jesus, parte 2. Texto escrito por Warli de Souza, professor de literatura. Ouçam o podcast História Preta para conhecerem mais a personalidade de Carolina Maria de Jesus, escritora negra, pobre, que ganhou fama com o livro Quarto de Despejo. O livro que fez mais sucesso foi Quarto de Despejo, mas isso não se repetiu. Os livros seguintes não despertaram o interesse nem da crítica
nem da imprensa brasileira. A autora começou a cair no esquecimento. Mas no ano anterior à sua morte, ocorrida em 1977, seu primeiro livro foi relançado pela editora Ediouro e, em 1086, quase 10 anos depois de seu falecimento, sua obra póstuma, Diário de Bitita, foi publicado no Brasil. No entanto, esse livro já tinha sido publicado no ano de 1982 em Paris, com o título de Jornal de Bitita. Foi em 1994 que o livro Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, de José Carlos Sebe Bon Mei e Roberto M. Levine, foi publicado e gerou um novo interesse pela escritora. No ano seguinte, os mesmos autores lançaram nos Estados Unidos o livro The Life and Death of Carolina Maria de Jesus. Além disso, eles organizaram os livros Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal, compostos por textos deixados pela autora e publicado em 1996. O livro Quarto de Despejo é a obra-prima de Carolina Maria de Jesus. Foi traduzido para vários idiomas. Atualmente, cerca de 40 países conhecem essa obra. Após a morte da autora, esse livro continuou a ser editado. Carolina Maria de Jesus virou nome de rua e de biblioteca. Teve livros produzidos sobre ela e muitas dissertações e teses acadêmicas foram escritas, principalmente sobre a sua primeira obra. A autora, portanto, conquistou lugar de destaque na literatura e na história nacional. Segundo Fernanda Rodrigues de Miranda, mestre em letras, Carolina Maria de Jesus é precursora da literatura periférica no sentido de que ela é a primeira autora brasileira de fôlego a constituir a tessitura de sua palavra a partir das experiências no espaço da favela. Isto é, sua narrativa traz o cotidiano periférico não somente como tema, mas como maneira de olhar a si e a cidade. Por isso, seu olhar torna-se cada vez mais crítico diante do cenário de ilusões que São Paulo projetava em sua falsa imagem de lugar com oportunidades para todos. Fecha aspas. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, é um diário da autora escrito no período de 55 a 1960. Nele, a primeira coisa que chama a atenção é a linguagem, mais próxima do coloquial, sem a preocupação com regras gramaticais, o que faz a obra mais verdadeira, mais próxima do real. Carolina Maria de Jesus gostava muito de ler. Isso fez diferença em sua vida, já que se transformou em uma escritora conhecida mundialmente e, por meio da escrita, pôde sair do contexto da favela. Para ela, a leitura era algo necessário e, apesar da miséria em que vivia, sempre encontrava uma forma de prosseguir com esse hábito. Abre aspas. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Fecha aspas. Seu retrato da favela do Canindé é cru, direto, sem retoques. Abre aspas. Durante o dia, os jovens de 15 e 18 anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentaram assaltar o empório do senhor Raimundo Guelo. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às 4 horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou 20 cruzeiros em moedas e sorria exibindo o dinheiro. Mas o juiz foi severo, castigou impediosamente. Fecha aspas.
Dá-me as rosas, de Carolina Maria de Jesus. No campo em que eu repousar, solitária e tenebrosa, eu vos peço para adornar o meu jazigo com as rosas. As flores são formosas aos olhos de um poeta. Dentre todas são as rosas a minha flor predileta. Se afeiçoares aos versos inocentes que deixo escritos aqui, e se quiseres ofertar-me um presente, dá-me as rosas que pedi. Agradeço-lhe com fervor, desde já o meu obrigado, se me levares esta flor no dia dos finados. Buscando Horizonte, de Alberto Carmo. Estava cortando a grama do quintal quando me veio à cabeça o final da história contada em Horizonte Perdido, de James Hilton, e o médico, quando perguntado se havia acreditado naquela história utópica que ouvira de Conan, respondeu apenas: acredito porque quero acreditar. Será possível um Shangri-La? Perguntei-me. Achava que sim, honestamente achava, mas parecia tão distante no futuro. Continuei a cuidar do gramado que estava mais presente. Pois então acreditei. Veio uma voz de trás da cerejeira. Não dei atenção. Imaginei que fosse o sol zombando do meu pensamento. Enxuguei o suor e retomei o trabalho. Onde está seu horizonte? Insistiu aquela voz. Desliguei o cortador e olhei ao redor. Alguém estava ali me espiando. Ouvira perfeitamente. Busquei alguma agressividade na garganta e ordenei: quem está aí? Saia logo. O que quer? Um senhor calvo, vestido de longo tecido púrpura, surgiu em minha frente. Tinha traços ligeiramente orientais, o rosto suave, os olhos de um brilho profundo. Como vai, meu amigo? Perguntou-me como se me conhecesse todos os passados. Shang? Não é possível. Devo estar delirando, respondi, esfregando os olhos com as mãos suadas. Você quis acreditar, então estou aqui, Conway. E abriu os braços a me chamar. Não sei se por estranha sensação magnética, se por desvario, abracei-o fortemente, tal um amigo que chegasse de distante país. O peito me apertou e trouxe um choro descontrolado, como se todos os sentimentos guardados em cruel calabouço fossem libertos violentamente de longínquas correntes. De volta ao consciente, afastei-o bruscamente e reagi. Não sou Conner, sou... Acalme-se, Conner, disse com voz branda. Decidi não discutir mais com meu inconsciente e aceitei o diálogo fraterno. Não podia lhe ver os pés, parecia flutuar no tapete verde. Era uma visão, um sonho. Resolvi não me fazer acordar, tamanha a sensação de bem-estar que recebia daqueles forasteiros que eu tão bem conhecera nas horas de meditação. O que quer comigo? Por que está aqui? Perguntei-lhe já em tom amigável. Shang indicou-me uma sombra sobre a laranjeira e se sentou-me aguardando. Sentei-me ao seu lado e ouvi suas histórias. Falamos por horas. Lembramos de lugares onde jamais estive e pessoas que jamais conheci. Rimos das crianças que se banhavam em cachoeiras onde meus pés não havia tocado. Relembramos o perfume das flores que jamais colhi. Fomos até a casa e lhe servi um suco. Ele caminhava pelos ambientes, sorria emocionado ao ver as fotos dos meus filhos. Perguntei-lhe por que nunca se casou, por que não tivera filhos. Ele sorriu e me sussurrou. Ela ainda está lá esperando o seu retorno. Está linda e apaixonada. Ao ouvir isso,
abracei-o com tamanha força que me doeram os braços. Quis saber de tudo, o que fazia, se ela se lembrava de mim, se ainda me queria. Queria saber se aqueles olhos claros ainda sorriam ao amanhecer. Perguntei se ainda era adorada pelas crianças que ensinava. Paciente, tudo me contava. Não deixava escapar detalhes sequer. Contou-me que a irrigação trouxera mais felicidade a todos, a colheita aumentava e o trabalho era menos rude. Disse-me que o ouro encontrado no riacho era usado pelas crianças em jogos e brinquedos, que as festas noturnas, iluminadas pelas tochas eternas, jamais foram abandonadas. Eu exultava em ouvi-lo. Traçava lembranças entre lágrimas e saudades. Via-me rodeado de crianças em roda a pousar uma flor naqueles cabelos dourados. Sentia ainda o gosto doce daquela boca que me beijava em tons de olhos de esmeralda. Chang retirou-se a um canto da sala. Permaneci estanque. Percebi-lhe um choro triste e silencioso. Voltou-se com os olhos saudosos e falou com voz enternecida. Corri até a despensa e busquei o vinho mais brilhante. Queria selar aquele momento com um brinde de cúmplices. Voltei à sala com um cálice de cristal, onde depositaríamos os planos da viagem que havíamos de fazer. A sala estava vazia. Um aroma de lótus permanecia no ar. Corri ao quintal. Anoitecia. Gritei em desespero. Chang, Chang, Chang! No céu, vi um cometa se afastando como gota distante. Ao seu lado, uma estrela prateada dançando em vestido de espumas, deixando um rastro esverdeado no espaço. Podcast que ouço e indico. Vida nos Trilhos. Podcast com uma dose semanal de alta performance e desenvolvimento pessoal, apresentado por Jefferson Pérez e Eduardo Schmidt, que semanalmente, num bate-papo descontraído, apresentam táticas de pessoas com realizações fantásticas que utilizaram para atingir resultados extraordinários. Ouçam Vida nos Trilhos, recomendo. Assim chegamos mais uma vez ao final do podcast Recado Poético, episódio 64. Podcast este postado no blog Recado Poético, link na descrição, e também postado no YouTube Recado Poético. Ouçam, se inscrevam, compartilhem, sigam e obrigado e até o próximo episódio.